Olá, queridos catequizandos, tudo bem? Meu nome é Keila e eu vim aqui representando todos os catequistas de vocês, tá? Então, como está acontecendo esse momento de pandemia, que a gente não está podendo ter a catequese, nós vamos preparar vídeos para vocês sobre os encontros, para que assim vocês não vão ficando sem conteúdo, né? E vão se preparando melhor, já que vocês vão receber o sacramento tão importante que é a primeira Eucaristia esse ano, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho. Hoje a gente vai trabalhar no primeiro encontro, tá bom? Então, vocês peguem o livrinho de vocês, a Bíblia, que vocês vão utilizar, tá? Bom, como todo encontro, eu acredito que vocês na sala sempre façam uma oração, né? Então, aqui não vai ser diferente. Vamos nos colocar em silêncio, vamos inclinar nossa cabeça e fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nesse momento, nós queremos pedir para que o Espírito Santo nos conduza nesse encontro, para que vocês consigam entender a mensagem que Jesus quer passar para vocês através da catequista e que a catequista também tenha sabedoria nesse momento para conseguir passar para vocês todas as palavras e o conteúdo correto, tá bom? Amém. Então, vamos iniciar? Então, o nosso assunto é o seguinte: eis a nossa missão, anunciar a boa nova a toda criatura. Então, se vocês de repente têm a dúvida do que vocês estão fazendo aqui na Terra, essa é a missão de vocês, anunciar a boa nova a toda criatura. Então, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele anunciou essa boa nova. O que é essa boa nova? É uma boa notícia, é a notícia do reino de Deus. Então, muitas pessoas às vezes acham o que a gente está fazendo nesse mundo? Será que depois que a gente morrer a gente simplesmente vai ir para debaixo da terra? Né? O que vai acontecer? Então Jesus vem anunciar que existe um reino preparado para nós e que quando nós formos para junto do Pai, nós vamos ter uma vida muito melhor do que aqui na Terra, né? Só que para isso a gente tem que preparar a nossa vida, preparar o nosso coração enquanto a gente estiver vivendo aqui na Terra, tá bom? Vamos passar então, peguem lá a Bíblia de vocês e nós vamos ler o texto juntos, tá? Aqui tem uma partezinha que está sublinhada, gostaria que vocês pegassem um lápis ou uma caneta, ou então aquelas canetinhas marca-texto, sabe? Para vocês sublinharem as partes mais importantes. Então, peguem lá na Bíblia de vocês. Marcos, capítulo 16, versículo de 14 a 16, e depois nós vamos pegar o versículo 19 ao 20, tá bom? Se quiser pausar o vídeo, né, para vocês procurarem, depois despausa. Então, vamos lá. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinha visto ressuscitado. Então Jesus disse-lhes: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e, por meio dos sinais que os acompanhavam, provava que o ensinamento deles era verdadeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, assim, aqui está falando que Jesus apareceu aos 11 discípulos depois que ele ressuscitou, tá? Então, ele apareceu ali e os discípulos estavam comendo. E Jesus, ele chamou a atenção dos discípulos, ele repreendeu eles, por quê? Porque os que tinham visto Jesus ressuscitado
foram até o encontro dos discípulos e contaram para eles, e eles não acreditaram. E eles sabiam de tudo o que ia acontecer, porque enquanto Jesus convivia com eles antes de morrer, antes de ressuscitar, ele já tinha falado como que ia acontecer isso, né? Que ele ia ter que passar pela cruz, que ele ia ressuscitar depois. E mesmo assim, os discípulos não acreditaram. Então ele veio e chamou a atenção deles pela falta de fé deles, pela dureza de coração. E aí, depois que ele chamou a atenção, ele falou assim: agora vocês vão ir pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia. Então, não é simplesmente para tudo o que aconteceu, eles aprenderam, eles guardarem para eles. É para eles saírem em missão e contarem para as outras pessoas, darem o testemunho deles. Né? É muito importante o testemunho. E ali depois está escrito assim: quem acreditar e for batizado será salvo. Então, olha a importância de nós acreditarmos na palavra de Deus e do nosso batismo. E vocês, eu acredito que já tenham sido batizados, né? Porque agora já estão fazendo a primeira Eucaristia, mas pode ser que tenha algum que ainda não foi batizado e vai fazer o batismo junto com a Eucaristia, né? Mas então, aceitou Jesus e vai ser batizado. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, que foi a ascensão de Jesus, né? Então ele veio, depois que ele ressuscitou, ele foi, conversou com os discípulos e depois ele foi para junto de Deus. Então ele é o nosso intercessor junto a Deus, né? Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e por meio dos sinais que os acompanhavam, provava que o ensinamento deles era verdadeiro. Então, muitas vezes, acontece que a gente não se sente preparado para poder falar de Jesus, né? Mas se a gente rezar, se a gente aprender sobre Jesus, ele nos ajuda, através do Espírito Santo, a gente conseguir falar dele, a gente conseguir testemunhar ele para as pessoas, falar com amor para as pessoas sobre Jesus. Ele nos dá esse dom, tá bom? Então, vamos refletir um pouquinho sobre a palavra. Então, Jesus dá aos discípulos a missão de anunciar a boa nova a toda criatura. Vamos pensar aí. Que boa nova deve ser anunciada? O que vocês acham que é essa boa nova? Então, quando a gente estava lendo ali a palavra, a gente viu que a boa nova era a ressurreição de Jesus e a apresentação do reino de Deus. Então, enquanto Jesus estava com os discípulos e com as outras pessoas que sempre escutavam ele, ele sempre anunciava o reino de Deus, anunciava como que nós devemos ser, né? Que tipo de pessoas a gente deve ser para poder participar do reino de Deus. Então, essa é a boa notícia, essa é a boa nova, porque antes as pessoas tinham muita maldade no coração, né? E depois que Jesus veio, ele é como se ele abrisse os nossos olhos, como se ele trouxesse uma luz para a nossa vida. Então, essa é a boa nova, essa é a boa notícia do reino de Deus, tá? E para anunciarmos a boa nova, o que é preciso? Primeiro, é preciso a gente ter coragem. Coragem para falar de Jesus. Por que acontece? Eu acredito que lá na escola de vocês não deve ser diferente ou junto com os amigos de vocês. Tem amigos que falam de Jesus para vocês? Eu acho que é bem difícil, né? Por quê? Por que a maioria tem vergonha de falar? Por que acha que por falar de Jesus é uma pessoa de outro mundo, é uma pessoa diferente? Não, né? Então nós temos que ter coragem para falar de Jesus, de falar de coisas boas, porque para falar de coisa ruim tem muita gente, né? Então nós temos que estar preparados para falar de coisas boas. E para a gente anunciar a boa nova, além da gente ter coragem, a gente precisa conhecer. Conhecer quem? Conhecer a palavra de Deus, conhecer a vida de Jesus, né? E o que vocês estão fazendo na catequese? Vocês estão aprendendo sobre Jesus e também sobre
as coisas da igreja, mas principalmente sobre Jesus. Então, vocês já fizeram 3 anos de catequese. Vocês já aprenderam bastante sobre Jesus, né? Espero que sim. Então, olha quanta coisa boa vocês podem passar para frente, né? Com esses ensinamentos. E esse ano vocês vão receber a Eucaristia. E aí vocês vão estar mais próximos ainda de Jesus, vão poder falar melhor ainda dele, né? Mas para isso também a gente precisa ser pessoas de oração. Porque só sendo pessoas de oração a gente vai conseguir ter as palavras certas nas horas certas para falar de Jesus. Senão a gente vai acabar falando besteira, né? Tá. E agora outra perguntinha ali. Então, ó, para anunciarmos a boa nova, primeiro, a gente tem que ter coragem. Segundo, a gente tem que conhecer o que a gente está falando, conhecer sobre Jesus. E terceiro, temos que ser pessoas de oração, tá bom? A ordem de Jesus aos discípulos é bem clara: ide pelo mundo. Então, não anuncie no teu quarto somente, né? Saia, vá aonde você for, na tua escola, no teu trabalho, na catequese, na igreja, fora da igreja, para os amigos. Ide pelo mundo e anuncie o evangelho, anuncie que Jesus existe, né? Que as pessoas não estão só. É uma missão pessoal e intransferível que ele dá a cada um. Então, cada um tem uma missão e cada um tem um dom muito especial. E às vezes a gente não sabe que dom a gente tem, mas cada um tem um dom. Tem uns que têm o dom da palavra, outros têm o dom de ação, de fazer as coisas acontecerem, outros simplesmente com o seu exemplo, eles conseguem dar um testemunho bonito, né? Então, cada um tem um dom muito especial. Você entende que essa ordem chega até nós hoje? Então, essa ordem de ir anunciar o evangelho também serve para nós hoje, porque quantas pessoas no mundo ainda não conhecem Jesus? São muitas pessoas, muitas crianças não conhecem Jesus. Tem tantas pessoas que lá, quando são adultas, que acabam sendo batizados, porque quando eram pequenos, de repente os pais não conheciam ou optaram por não batizar, por não ensinar sobre Jesus, né? Então, tem muita gente que não conhece Jesus. Então, tem muitas pessoas que a gente pode evangelizar, né? Então, vamos lá. Vocês conhecem algum ensinamento de Jesus? Pensem aí. Que ensinamentos de Jesus que a gente conhece? O maior ensinamento que Jesus nos ensinou é sobre o amor ao próximo, né? E, coincidentemente, é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro ensinamento é sobre o amor. Amar quem? Amar a todos, todos. Mesmo aquele amiguinho, de repente, que não é tão legal com você, fica em silêncio, mas por dentro vai lutando para você amar essa pessoa, tá? Porque é muito importante o amor. O amor, ele transforma. Quando você ama, você tem uma atitude boa com a pessoa. E ela vai acabar cedendo, vai acabar se arrependendo, de repente, de te tratar mal, né? Então, o amor é um dos maiores ensinamentos de Jesus na nossa vida. Mas tem outros também. O perdão, né? O perdão é muito importante. Alguém te machucou, você perdoar. Pelo menos você se esforçar, ter o desejo de perdoar, mesmo que às vezes demore isso, mas você se esforçar. Outro ensinamento muito importante que Jesus nos deixou é a oração. Jesus era uma pessoa de muita oração, né? Olha os 40 dias que ele ficou lá no deserto rezando. Ele ficou no Monte das Oliveiras, né, rezando antes da morte dele. Ele era de uma profunda oração. E porque ele era de profunda oração, ele era tão sábio para falar com as pessoas, né? Porque só alguém que é de muita oração consegue falar com as pessoas, ter ensinamentos para as pessoas, né? Ter sabedoria de falar as palavras certas para as pessoas.
Então, são vários ensinamentos que Jesus nos deixou. Vamos lá. Nossas atitudes. Que atitudes que a gente pode ter que evangelizam e que anunciam o reino de Deus? Quais atitudes? Então, aqui eu coloquei alguns exemplozinhos, mas eu tenho certeza que vocês, lá no coraçãozinho de vocês, vocês sabem bem mais atitudes, né? Então, por exemplo, dentro da nossa casa, a gente pode ajudar os nossos pais, por que não? Principalmente nessa época aí de pandemia, onde que, com certeza o serviço dobrou para a mãe e para o pai, né? Eles estão tendo que, de repente, se desdobrar para poder dar conta de tudo, né? Então, ajuda a sua mãe, ajuda seu pai. É uma atitude de evangelização também. É um anúncio do reino de Deus, é um anúncio da boa nova. Isso. Você ajudar, de repente, um amigo que você sabe que tem dificuldades, né? É também anunciar o reino de Deus. Aqui tem uma figura da amizade, uma boa amizade, né? Você está anunciando o reino de Deus. E a oração, né? A oração é muito importante. Vamos lá. E para quem anunciar esse reino de Deus? Para quem vocês acham que a gente deve anunciar? Bom, então a gente pode anunciar na nossa casa. De repente a tua família não é muito de oração. E que tal se você começar a convidar eles para rezar? De repente, eu vou falar para vocês. Às vezes no começo é difícil. Às vezes vai acontecer que alguém da família não vai querer, né? Porque não é tão legal rezar. Pode ser. Mas traz muita coisa boa, muita coisa boa. Então, você pode convidar os seus pais para rezar em casa. Você pode apresentar para os teus amigos a palavra de Deus. Você pode dar um testemunho. Se aconteceu alguma coisa legal na tua vida, que você percebeu que foi uma ação de Deus, né? Quantas coisas legais que acontecem na nossa vida. E às vezes a gente nem percebe que foi Jesus que tocou a mão ali e nos ajudou, né? Você pode convidar um amigo para ir para a igreja, né? Muito legal isso. E você pode também participar das atividades da igreja. Você vai estar anunciando, porque às vezes a gente não anuncia só com a boca, mas com as nossas atitudes. Porque muitas pessoas vão ver o que a gente está fazendo e vão falar: nossa, olha que legal, essa pessoa é de oração, olha que legal, ela vai na igreja, olha, é uma pessoa bem. É uma pessoa do bem, que não tem más atitudes. Então, né? Vamos lutar para isso, para ter boas atitudes e assim a gente vai anunciando o reino de Deus, tá bom? Então, assim, ó, vocês vão pegar no livro de vocês, na página 10, na página 11 e 12. Então, deixa eu procurar aqui. Ó, a página 10, né, aqui. Aí tem a página 11 e a página 12, tá? Vocês vão fazer todas essas atividades que estão pedindo. Um pouco a catequista já falou aqui, deu algumas dicasinhas para vocês, né? Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, se precisar, peça ajuda para a catequista. Os pais de vocês e até mesmo vocês, alguns de vocês já têm contato com o catequista, né? Peça ajuda lá para eles, para conseguir fazer as atividades. E depois que vocês fizerem essas atividades, vocês vão tirar foto e encaminhar para o catequista de vocês, tá bom? Aí eles vão analisar, ver se tem alguma coisa que está errado ou não, né? Vão ajudar vocês e vão anotando as atividades que vocês estão fazendo para ir contando como presença, tá bom? Porque senão depois quando a gente voltar tem muito conteúdo e a gente não consegue dar conta, não é verdade? Então vamos fazer uma catequese bem feita, porque vocês vão receber um sacramento muito importante esse ano. Então vocês têm que estar bem preparados, tá bom? Então, para a gente finalizar, nós vamos finalizar com essa oração que tem no livro de vocês, mas a catequista colocou aqui para a gente ler junto, tá bom? Então, a catequista faz a oração aqui, vocês acompanhem aí. Fica conosco, Senhor Jesus,
Acompanha-nos sempre e em todos os caminhos. Fica conosco para construirmos contigo um mundo novo. Queremos ser teus alegres discípulos para que todos e em todos os lugares do mundo te conheçam e te amem. Amém. Então fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau!